Mais uma vez, boa noite. Boa noite ao Jubim também, que está nos assistindo, né? Essa transmissão, eu não tinha falado com eles ainda. Boa noite, que Deus abençoe e que a palavra encontre espaço em seu coração nessa noite, como ao meu. Gostaria que os irmãos, aqueles que pudessem, que trouxe a Bíblia, né, a sua espada, pudesse abrir sua Bíblia e no livro de Neemias, no capítulo 6. Inicialmente nós vamos ler de 1 a 4, e se Deus permitir até meia-noite, nós vamos escorrer todo o capítulo. Pastor, eu percebi que os irmãos têm um tempo, né, e que eles sempre dizem assim, 40 minutos para a minha introdução, 40 para a palavra e depois 40 para a conclusão. Então eu vou diminuir um pouquinho, porque eu também não falo muito. Todos encontraram? Fiquem tranquilos, eu estou brincando, tá? É só para quebrar o gelo aqui, para ver se eu acalmo um pouquinho. A responsabilidade de falar da palavra de Deus, ela sempre deixa o nosso coração um pouco rápido, né? E eu tenho um coração lento, mas a palavra de Deus é uma grande responsabilidade, tanto quanto a gente tem tentado fazer isso de uma forma que não só eu absorvo a palavra, mas também aqueles que o ouvem, né? Tantas vezes a gente lê no nosso dia a dia, a gente ouve, mas não consegue absorver porque o coração está muito agitado. Talvez seja um tempo curto, mas um tempo em que você possa meditar na palavra e que não saia daqui como entrou. Que deixe Deus falar ao seu coração. Amém? Então vamos lá. A segunda versão que eu tenho em mãos está. A palavra do Senhor nos fala assim. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu tinha já edificado um muro e que ele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me o mal. E enviei mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto a deixasse se fosse ter convosco? Do mesmo modo, mandaram dizer-se 4 vezes, e do mesmo modo lhe respondi. Amém? Mais uma vez, uma breve palavra. Senhor, obrigado porque estamos diante da Tua palavra e que é suficiente para nossas vidas. Mas nós pedimos, Senhor, ilumina, trabalha nosso coração para que saiamos daqui, Senhor, mais ainda praticantes da Tua palavra. E cada um que aqui entrou possa ter sua vida modificada, transformada pelo Senhor, pela Tua palavra. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gosto muito de usar Neemias como alguém de exemplo para um grande desafio. Quando nós chegamos ali, no Jubim, onde estamos inseridos ali, nós contemplamos uma cidade linda. Quem ainda não foi lá, convido aí. É uma cidade linda, de praias, de muito verde, de alguma fartura, né? Quem não sabe, o Jubim, ele é uma colônia, uma comunidade de pescadores, né? Rodeada de várias outras comunidades, de quilombolas, do agropastoril, né? Quem vive da agronomia, quem vive do pasto, né? Dali do boi, do búfalo, né? Lá a gente não encontra boi, é só búfalo. Das mesmas criações de galinha, essas coisas boas, né? Que aqui a gente tem certa dificuldade de ter
né? Então, quando nós vimos ali, porque eu fiquei apaixonado pelo lugar, né? E aí a gente foi ver alguns desafios da comunidade para que o evangelho chegasse ali. Quando eu deparei com aquilo ali, eu disse, meu Deus, como ainda existem lugares onde a tua palavra chegou distorcida e não se faz nada para mudar, né? É distorcida e não tem como entender, né? Não tem como entender. E aí a gente sentou, né? Eu vou falar de Neemias 1:4, né? Que diz, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá, irmão? Neemias 1:4. Vai falar assim, eu pedi para imprimir bem grande, né? Para não... Neemias, eu vou falar algumas particularidades bíblicas da vida de Neemias. Neemias, ele foi desafiado a reconstruir, né? A fazer a reconstrução dos muros ali de Jerusalém, mas ele não era um construtor, né? Ele apenas tinha no coração o desejo de fazer a obra, né? Como nós lemos aqui no capítulo 6. Então ele era copeiro, ele era totalmente diferente, a pessoa talvez menos provável ou indicada para aquele momento. Mas ele, quando lemos, começamos a ler lá no 4, ele diz assim, tendo ouvido da dificuldade que Jerusalém... Um irmão chegou e contou, olha, está tudo derrubado lá, os muros, as portas foram queimadas, os que ficaram estão passando necessidade, não há culto ao Senhor ali naquele lugar. E aí talvez, Neemias, eu tenho que fazer algo para que seja restabelecido o culto a Deus naquele lugar, para que famílias tenham segurança, para que a cidade seja reconstruída. E aí ele diz aqui no 4, né? Tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante a Deus do céu. A primeira atitude de Neemias foi chorar, de ver tão grande desafio que era aquele momento para a vida dele. E quando nós chegamos ali, não é muito diferente da realidade de hoje. Nós chegamos ali e vimos um desafio imenso, porque eram pessoas que precisavam e precisam ser alimentadas da palavra, pessoas que precisam conhecer o que é caráter, o que é moral, o que não tem. E aí, apesar de toda a beleza, da fartura, a gente precisava trabalhar com o coração de pessoas que ali estão inseridas, que não tinham perspectiva para conhecer a palavra de Deus. Então, eu vou completar 40 anos de casado agora, e nós temos esses desafios na nossa casa, né, no nosso dia a dia. Eu olhei para a Rose e vi brilho nos olhos dela, vi o interesse dela em, olha, eu estou aqui do teu lado, do que deve é. Eu sabia que eu podia contar com ela para tudo ali naquele lugar. Hoje nós somos agraciados que nós temos nossa neta conosco, nossa filha, nosso genro que se mudaram para lá. Mas na época era só nós dois mesmo, né? E ele falou, bom, agora são os desafios, né? Primeiro nós vamos aprender a trabalhar com essas pessoas, praticando para que elas também tenham oportunidade de viver a palavra. E aí nós fizemos algumas mudanças para quem já foi lá conosco, já nos visitou. A nossa mesa, né, nossa mesa de refeição, ela é no pátio da casa. Tá? Então a gente não usa a cozinha nem a sala de estar.
nós usamos a nossa mesa no pátio. Quem passa ali, está conosco, está vendo, está tendo acesso a nós em todas as nossas refeições, tanto no café da manhã, quanto no almoço, quanto nos nossos lanches, estrategicamente. Porque algumas pessoas já tomam um café da manhã com a gente, você passa lá, oi, vamos tomar um café, a gente tem a oportunidade de tomar o café e ali ler o devocional. Nós temos já algumas oportunidades de pessoas passarem na rua e ter a oportunidade de almoçar conosco, porque não tinham opção do almoço. E assim tem sido, né, uma estratégia, a gente trazer aquele povo para adquirir nossa confiança e a gente poder apresentar a palavra. Pastor, é tão difícil assim a comunicação com eles, né, estão nos assistindo ao vivo lá. Eles demoram muito a confiar. Mas por que eles demoram tanto a confiar? Porque entre os seus sofrimentos, eles foram muitíssimos enganados por outros que passaram e ali se aproveitaram. Então, o conhecimento que eles têm é que eles precisam ficar fora um pouco até conhecer. Então, mas isso tem mudado. Nós temos visto pessoas entrar na nossa casa durante todo o dia, buscando a palavra. A gente tem visto a mão de Deus nesse sentido. De levar pessoas ali para que no nosso desafio a gente possa mostrar o que o Senhor tem falado a nós e de que maneira precisamos e devemos viver naquela localidade. Nós pensamos, né, em tantos desafios ali, planejamos, mas o Senhor tem nos dirigido de uma forma que Ele quer, não como nós pensamos, né? Temos muita metodologia, muito livro, muita técnica que a gente vem adquirindo, mas não é o propósito de Deus para aquele lugar. O propósito de Deus para aquele lugar, no que tem falado ao nosso coração, é o viver, o mostrar, é ter com eles, dar a eles, né, o exemplo. E aí quando eu me deparo com o texto de Neemias que lemos agora, né, e vejo assim que ele teve o conhecimento do sofrimento do seu povo, que ele sabia que de alguma forma ele ia ter desafios ao longo da sua vida para conseguir algo em prol do seu povo. E ele passa, né, o grande problema, a gente lê no 6, né, é que ele teve inimigos que se levantaram contra ele. Aqui ele apresenta alguns nomes, né, que se apresentaram para colocar dificuldade na sua vida? Não. Para que ele não restaurasse as coisas de Deus ali em Jerusalém. Eles se preocuparam, por que esse homem vai fazer? Por que ele vai levantar o muro? Por que ele vai repor as portas? Por que ele quer restabelecer o culto nesse lugar? E vieram as notícias, né? Olha, Tobias, Sambalate, Gesem, eles têm algum recado para você. Eles querem que você pare. Eles vão intentar o mal contra você. E quando nós começamos ali aquela caminhada que já dura 4 anos, nós recebemos uma mensagem e eu disse, olha, nós vamos passar 1 ano aqui pregando o mesmo tema, a igreja que queremos ser. Aí, então, todo mundo já sabia os domingos qual seria o nosso tema, a igreja que queremos ser. E a gente trabalhou ali, Atos 2:42, né? Uma igreja que ora, que tem comunhão, que tem partir do pão, que persevera na doutrina, 1 ano. E a igreja se preparou para isso e nós começamos o 2º ano com o desafio de recomeçar.
Porque precisávamos recomeçar tudo ali. Tudo, a gente precisava recomeçar. E aquele trabalho estava ali porque outros já tinham se desafiado e tinham tentado e tinham feito o melhor, né? Ninguém negligenciou antes, mas eu quero dizer assim, eles foram fortes o suficiente para deixar aquele trabalho não morrer. E aí a gente foi para o desafio de recomeçar. E quando terminou o ano, aí disseram, nós vamos recomeçar como agora? O que é que nós vamos fazer? E aí veio a pandemia. A pandemia no Marajó, ela foi, comparado pelo que a gente viu na televisão, um lugar fechado. Fechado. Nem a nossa EBF, a EBD, aos domingos de manhã, foi permitido. Eles é um grupo religioso, a gente está aqui, são 10 crianças, a gente quis colocar 10 crianças. A notificação que veio da prefeitura foi que era um lugar de recreação, e que não podia. Então, se viu assim, o tempo, meu Deus, tudo parou novamente, e agora é mais um tempo para a gente orar, mas eu tive um infarto. Justamente no período da pandemia. Dia 9 de março, eu tive um infarto. E aí a pandemia acabou me dando oportunidade de recuperar o coração, né, sem tantas atividades, porque a gente só conseguia ir na casa de um, de outro, mas não podia se reunir. Então, quando terminou esse período em que foi tudo liberado, a disse, bom, o desafio de recomeçar é trazer todo mundo novamente para recomeçar esse trabalho. Alguns desafios, eles são externos. Aqui, quando a gente lê a história, né, de Neemias, ele recebeu primeiro o desafio de superar os ataques externos. Né? Ele relata aqui que foram 5 vezes, pelo menos, nesse capítulo, que ele foi atemorizado com notícias ruins, jogando ele para baixo. Você não vai conseguir, para quê? Uma raposa é capaz de derrubar esse muro. E a gente ficou pensando no tanto quanto a gente ouviu ali, de que aquele trabalho não era um trabalho de Deus. Que aquele trabalho era um trabalho social, mais voltado para a ação social, do que verdadeiramente para a palavra. E a gente olha o texto e vê que Neemias disse a si mesmo, né? Eu estou fazendo uma grande obra. Não que fosse dele, né? Mas ele era um instrumento de Deus ali naquele lugar para ser restabelecido o culto a Deus em seu. E ele diz assim, eu estou ocupado demais numa grande obra. E eu não vou descer dessa obra para ouvir coisas negativas ou que querem tentar contra a minha vida. A gente tomou essa decisão lá em casa. Custe o que custar, nós não vamos abrir mão de fazer aquilo que é necessário para que essas pessoas conheçam e tenham oportunidade de viver o Evangelho do Senhor. Veio o infarto, né? E a gente vê que as coisas não são só pressões externas, mas internas também, porque veio o infarto, é saúde. E alguns sempre diziam, você tem condições? Eu dizia, enquanto eu tiver fôlego, eu vou louvar com a minha vida ao Senhor. E nós fomos passando esse momento de dificuldade, desafios e alguns questionamentos. E a gente vem para o texto, né? E mais uma vez ele diz assim, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Mas o que eu gosto desse texto é assim que são 2 palavras que a gente pode inserir aqui. Uma era o foco de Neemias. Qual era seu foco? Era reconstruir. Era fazer a vontade de Deus, ele não esmoreceu. A outra palavra era o medo. Porque o que ele sofreu como ataque aqui, por conta de que
não vai dar certo, ele queria matar a sua vida. Há um relato lá, acho que é no 8, ele fala que até suborno houve para dizer que ele não estava fazendo o trabalho verdadeiro, que ele tinha intenções de ser rei. E ele diz, olha, nada dessas acusações, elas são verdadeiras. E ele diz aqui assim também, que ele mantém o foco, né? 5 vezes vieram me atemorizar, mas as 5 vezes eu dei a mesma resposta. Ele não perdeu o foco. Os nossos desafios são para que a gente mantenha o foco nas coisas de Deus, naquilo que Deus quer que aconteça, e quer que aconteça naquele lugar. Talvez eu não conheço toda a realidade dos irmãos, né? Aliás, eu conheço muito pouco, mas, puxa, por que investir? Por que a gente vai um trabalho tão longe? Por que a gente vai se manter ali? Porque são vidas que são carentes da palavra de Deus, e a gente está ali com a intenção de fazer a vontade dEle. Que aquelas crianças não se percam. Que aqueles adultos se voltem. Tem uma foto que eu pedi para colocar, mas não foi possível. Minha e do seu Sabá. Seu Sabá, um barqueiro lá. E eu conheci na praia, logo que eu cheguei lá, e eu fiz amizade lá na praia com os pescadores. E o seu Sabá, ele era alcoólatra. E ele estava ali toda manhã, ele tinha 2 canoas, ele botava para pescar, e ele passava o dia na praia bebendo cachaça, né, ali na buchudinha. Mas fez amizade comigo. Ele, quando eu chegava pela manhã ali, ele ainda não tinha tomado nenhuma, né, e conversava comigo, a gente orava junto. Eu sempre convidava ele para tomar um café lá em casa. E ele também tinha uma bicicleta, e ele passava na porta de casa, e quando ele já ia assim, uns 50 metros depois de casa, ele dizia, depois eu volto aí, tá, irmão? Ele nunca voltou. E uma manhã eu cheguei, e ele estava já sentado numa maloca, encostado com a costa do suporte lá, dormindo, né, com uma buchudinha na mão. E aí, com uma faquinha do lado, todo pescador anda com essa faquinha do lado. E ele abriu o olho quando eu cheguei próximo, e ele se levantou muito rápido, né, pegou a faca e veio para a minha direção, e a gente orando ali, e ele falou, pastor, eu quero ver se o senhor é macho mesmo. Eu falei, amém, vamos lá. Ele falou, deu um gole aqui na minha buchudinha. Eu falei, olha, de onde eu vim, né, talvez eu tenha alguma dificuldade, mas eu vou fazer o seguinte com você, eu vou pegar a sua buchudinha e vou tomar tudo que tem aí de um gole só. Mas quando eu faça isso, você vai ser macho e nunca mais vai tocar na buchudinha. E aí ele pegou da minha mão e disse, não, pastor, eu tenho que aprender a ser macho. Ele não aceitou o desafio. No período que eu tive infarto, ele teve uma cirrose. Ele foi acometido de uma cirrose. E tão logo eu voltei para o Jubim, já na convalescência, né, eu acho que 30 dias depois, eu fui à praia para conversar com o seu Sabá. Eu tinha tido algumas madrugadas na UTI, e ele me vinha muito forte na minha mente. Eu fui lá com ele. Aí cheguei lá e não vi o seu Sabá, né? E aí um jovem lá também que me conhecia falou, Luiz, era Luiz o nome dele, falou, a esposa do seu Sabá quer falar com o senhor. Olha. Aí eu disse do Sabá, cadê ele? O Sabá já foi, né? Faleceu. Eu fiquei triste, e ela veio falar comigo e disse, olha, ele passou o dia todinho vomitando sangue, e queria que eu fosse lá lhe chamar. E eu disse para ele que o senhor tinha dado oportunidade de falar com ele todos os dias aqui de manhã, e que eu não ia lhe incomodar, porque eu sabia que o senhor tinha tido um problema no coração, e no final da tarde, ele não suportando mais, nós levamos para o hospital, e ele faleceu. Mas ele queria que eu lhe dissesse que ele passou o dia todo
querendo falar com o Senhor. Eu não sei o que ele queria falar comigo, mas eu imagino. Então, são desafios que você pode imaginar assim, mas é alguém lá na praia, jogado. É uma alma que quando se converte, a festa no céu. E é para isso e por isso que nós estamos ali. Para mostrar que os desafios não vão ser maiores do que o Deus que tem nos sustentado naquele lugar, que tem aberto portas, que tem levado crianças, adolescentes, e que hoje já algumas famílias, já temos famílias completas lá na igreja, que estão conosco quarta, domingo, sábado, com interesse de aprender a palavra, de viver a palavra, de dar testemunho. E aquela igreja, para a honra e glória do Senhor, todas as nossas reuniões, elas terminam falando da missão de ir pregar o Evangelho. Esse ano nós estamos trabalhando com um tema lá, vivendo o discipulado. Porque só podemos ensinar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós vivemos. E eu quero encerrar, eu acabei fazendo como o pastor sempre diz, saindo do script. Perdão, mas é o que eu tinha para falar. E a partir do verso 9 até o 12 eu quero ler para concluir aqui o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Por todos eles procuravam aterrorizar, dizendo: as suas mãos não hão de largar a obra. Aqui. Pois todos eles nos procuravam atemorizar. Os desafios lá são grandes. Se a gente olhar para o desafio, a gente vai ter medo. Mas a gente aprendeu que todo amor vence o medo, e a gente tem feito com amor. Dizendo: as suas mãos não hão de largar a obra, e não se efetuará mais agora. O Deus fortalece as minhas mãos, as nossas mãos ali, a mão de você quando ora por nós. Fui à casa de Semaias, filhos de Delaias, filhos de Meatabel, que estavam em recolhimento. E disse ele: ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois irão matar-te. Sim, do monte virão matar-te. Eu, porém, respondi: um homem como eu fugirá? E quem há que, sendo tal como eu, possa encontrar no templo o viver? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles os subornaram e para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me infamar e assim atrapalhar a minha vida. Então, nós entendemos que nós não vamos nos acovardar, porque recebemos do Senhor essa missão, recebemos do Senhor esses desafios para serem vencidos, porque Ele tem ido à frente, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de cada um que aqui está, e tem orado, tem nos ajudado. Para encerrar, Neemias, ele restabeleceu o culto
em Jerusalém. Passaram a adorar novamente ao Senhor. E eu não sei se em vida, né, com a minha esposa, mas o nosso sonho é de ver aquele lugar, adorar o Senhor em espírito e verdade. E seja lá qual for os desafios, nós vamos manter o foco, nós vamos manter nossos olhos no Senhor. Amém? Queria concluir e dizer a você que se nesta noite, mesmo desta forma como foi feito aqui, o Senhor falou ao teu coração, Ele falou sobre os desafios, não só do Marajó, mas tanto desafio que precisamos vencer, tanto externos quanto internos. E você quer aceitar esse desafio do Senhor, como aceitou Neemias, reconstruindo. O problema de Neemias não foi o rei, foi os opositores. Saiba que nós teremos opositores, mas precisamos manter o foco no Senhor. E você quer, de alguma forma, aceitar esse desafio? Nós queremos orar com você nesta noite. De outra forma, que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo tempo, pela oportunidade, pela Tua palavra lida. Não foi uma palavra explicada, mas compartilhada da maneira que o Senhor colocou no nosso coração esta noite. Obrigado pelos desafios no Marajó, pelas pessoas que ali estão, pelas pessoas que estão ali na congregação do Jubim, que tanto têm entendido e te buscado, Pai, verdadeiramente, e aqui também, nesse lugar. Que o Senhor possa essa noite recompensá-lo com bênção, com graça, com misericórdia. Também, Pai, a minha família, cuida da minha saúde, da saúde da minha esposa, que possamos retornar ao nosso campo missionário com a alegria que o Senhor tem nos dado de estar ali cada vez mais forte. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.